Você já imaginou um país onde a segurança parece ser garantida, onde a taxa de criminalidade é tão baixa que mulheres e crianças podem caminhar sozinhas à noite sem medo? Esse é o Japão, um país conhecido por sua disciplina, respeito e ordem, onde as taxas de assassinato são quase inexistentes, número absurdamente baixo em comparação a países como Estados Unidos, Reino Unido e até o Brasil. Parece perfeito, certo? Mas, como em qualquer lugar, até as sociedades mais tranquilas podem esconder segredos profundos. O caso que vamos contar hoje vai mostrar que até mesmo em uma nação aparentemente imune à violência, o horror pode surgir do nada. A história que você vai ouvir é de uma jovem inglesa que decidiu seguir seu sonho e, no processo, se deparou com o lado mais sombrio do Japão. Prepare-se, pois o que aconteceu com Lindsay Ann Hacker vai te deixar sem palavras. Se está gostando, deixa seu like e seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer e fazermos mais vídeos. Vamos continuar. Lindsay Hacker nasceu em Coventry, uma cidade no coração da Inglaterra, onde cresceu em uma família amorosa. Ela sempre foi uma jovem extrovertida, popular entre os amigos e cheia de planos para o futuro. Sua infância foi marcada pela felicidade e pelas conquistas, com o apoio constante dos pais que estavam prontos para ajudar em qualquer escolha que ela fizesse. Com uma inteligência notável, Lindsay se formou com louvor em biologia pela Universidade de Leeds, e parecia destinada a uma carreira brilhante. Mas, antes de seguir a carreira profissional, ela tomou uma decisão ousada: tirar um ano para explorar o mundo e se conhecer mais. Aos 22 anos, cheia de sonhos, ela optou por um destino inusitado: o Japão. E foi lá que sua vida e o futuro que todos esperavam dela se transformariam para sempre. Chegar ao Japão foi um sonho para Lindsay. Ao desembarcar em Tóquio, a cidade a fascinou de imediato. As ruas movimentadas, a cultura vibrante, a eficiência de tudo ao seu redor. Tudo parecia ser tão perfeito, tão organizado. Ela encontrou um emprego em uma das escolas de inglês mais renomadas, a Nova Era, onde logo se destacou como professora. Mas Lindsay não era apenas uma excelente professora. Ela era carismática, sabia como cativar os alunos e, em pouco tempo, construiu uma rede de amizades. A vida no Japão parecia ser exatamente o que ela havia imaginado. Porém, o que parecia ser uma nova fase promissora em sua vida tomou rumos que ela jamais imaginaria. À medida que ela se adaptava à nova cultura e se sentia mais integrada, algo muito mais sombrio estava prestes a acontecer. Em março de 2007, Lindsay seguia sua rotina como professora de inglês em Tóquio. Era uma tarde comum e ela pedalava de volta para casa, como fazia todos os dias. Mas algo naquele dia estava prestes a mudar tudo. Ao descer do metrô e se aproximar de sua bicicleta, ela foi abordada por um homem desconhecido. Ele se aproximou com um sorriso, dizendo que era um de seus alunos, mas a verdade é que Lindsay nunca o havia visto antes. Ele se apresentou como Tatsuya Ishihashi e imediatamente a situação a desconcertou. Ela sabia exatamente quem eram seus alunos, e aquele homem, com certeza, não fazia parte de sua turma. O que parecia ser uma simples confusão, logo se transformou em algo desconfortável. Tatsuya insistiu em conversar, mas, a princípio, Lindsay tentou seguir em frente. Ela começou a pedalar mais rápido, mas o homem a seguia sem desistir. Não importava o quanto ela acelerasse, ele sempre a alcançava. Isso a deixou nervosa, e a sensação de desconforto foi crescendo a cada segundo. Por fim, ela se viu forçada a diminuir a velocidade, permitindo que ele se aproximasse. Ele começou a fazer perguntas pessoais: onde ela morava, de onde era, o que fazia no Japão. As respostas curtas de Lindsay foram interrompidas constantemente enquanto ele insistia mais e mais. Ao chegarem perto do apartamento de Lindsay, Tatsuya fez uma proposta inusitada. Ofereceu-lhe pagar para dar aulas particulares de japonês. Algo na insistência dele a fez sentir-se desconfortável, mas, ao mesmo tempo, ele parecia inofensivo. Ela recusou, mas, vendo que ele estava desapontado, acabou cedendo, aceitando o convite para se encontrar em uma cafeteria. O que parecia ser uma simples oferta de trabalho foi, na verdade, o primeiro passo de uma trama sombria que estava prestes a se desenrolar. Após o encontro com Tatsuya, Lindsay seguiu com sua rotina. Mas algo havia mudado. Não era mais a mesma jovem confiante que havia chegado ao Japão. Ela estava cada vez mais desconfortável com a presença dele. Quando ela faltou ao trabalho em um sábado e não apareceu em casa no fim de semana, suas colegas de quarto começaram a se preocupar. Ela sempre manteve contato.
enviava mensagens e fazia videochamadas com a família. Mas naquele fim de semana, nada. Na segunda-feira, quando Lindsay ainda não havia dado notícias, seus amigos e colegas no Japão estavam em alerta total. Algo estava definitivamente errado. Ela nunca desaparecera sem avisar, e sua ausência nas aulas era completamente fora do seu padrão. Seus colegas começaram a ligar para o celular dela, mas as chamadas eram enviadas diretamente para a caixa postal. As colegas de quarto de Lindsay, desesperadas, recorreram à polícia, relataram o desaparecimento de Lindsay e compartilharam tudo o que sabiam sobre seu último encontro com Tatsuya. A polícia imediatamente tomou ação e foi até a casa de Tatsuya, o último contato de Lindsay. O que eles descobriram foi no mínimo chocante. Dentro do apartamento de Tatsuya, os policiais encontraram sinais claros de violência, objetos quebrados, móveis deslocados e em um canto da varanda, algo que parecia uma banheira. Mas o mais macabro estava abaixo dela. Ao removerem a terra que cobria a banheira, o corpo de Lindsay foi encontrado. Ela estava enterrada ali, nua, amarrada e amordaçada. A brutalidade do crime deixou todos sem palavras. Lindsay, uma jovem cheia de vida e planos, agora estava morta, enterrada sobre a terra de uma varanda, e ninguém poderia devolver o que foi tirado dela. A descoberta do corpo de Lindsay foi apenas o começo de uma perseguição que duraria anos. A polícia, agora com o nome de Tatsuya Ishihashi como principal suspeito, imediatamente iniciou uma busca para encontrá-lo, mas Tatsuya já havia desaparecido. Ele sabia que estava sendo procurado e, com uma frieza assustadora, começou a se esconder, vivendo como um fugitivo. Ele não foi um fugitivo comum. Tatsuya usou sua inteligência para desaparecer de forma quase total. Mudou sua aparência com o auxílio de cirurgias plásticas que alteraram seu rosto, cortando e raspando partes de sua pele. Ele fez isso para garantir que ninguém o reconhecesse e sua fuga se tornou uma verdadeira missão de sobrevivência. Escondido por toda parte, Tatsuya se refugiava em bunkers abandonados da Segunda Guerra Mundial, dormia em canteiros de obras e se movia constantemente, para evitar ser pego. Ele trabalhava em empregos temporários, sempre em locais afastados onde não fosse reconhecido. A polícia, com o tempo, foi se frustrando cada vez mais sem conseguir avançar nas investigações. Mas, em outubro de 2009, uma pista inesperada surgiu. Um cirurgião plástico, que havia feito uma cirurgia em Tatsuya anos antes, entrou em contato com a polícia. Ele reconheceu o homem que havia operado quando viu as imagens da sua antiga aparência na mídia. A polícia, com essa nova pista, começou a comparar as fotos antigas e recentes de Tatsuya, e logo ele foi identificado. Um de seus antigos colegas de trabalho, que o viu após a cirurgia, também o reconheceu e denunciou à polícia. A caça ao homem mais procurado do Japão estava prestes a acabar. Em novembro de 2009, depois de mais de 2 anos de fuga, Tatsuya Ishihashi foi finalmente capturado. Ele estava escondido em um porto de ferry em Osaka, quando foi reconhecido por um funcionário. Abordado pela polícia, ele sabia que sua fuga havia acabado. Admitiu ser o assassino de Lindsay, mas tentou justificar seus atos, dizendo que a intenção inicial não era matá-la. Segundo ele, o abuso havia ocorrido porque precisava calar os gritos de Lindsay para não alertar os vizinhos. No tribunal, o foco não foi se Tatsuya era culpado, mas sim em como ele deveria ser punido. O pedido da família de Lindsay era claro: pena de morte. No entanto, o veredito final foi prisão perpétua. O Japão, apesar de permitir a pena de morte em casos extremos, decidiu que ele não seria executado, mas sim condenado a viver o resto de seus dias na prisão. Tatsuya, em uma tentativa de redimir-se, escreveu um livro sobre seus anos como fugitivo, mas ele sabia que, por mais que tentasse, nada poderia devolver a vida que ele tirou. O julgamento de Tatsuya trouxe um alívio para a família de Lindsay, mas também trouxe à tona um questionamento profundo. Por que ele escolheu ela? Não havia uma razão clara para que Lindsay fosse a vítima. Ele já havia agido de forma estranha antes, com um histórico de comportamentos desconcertantes, mas o motivo para escolher Lindsay nunca foi completamente explicado. Alguns acreditam que ele a observava, sabia de sua rotina e decidiu que ela seria o alvo de sua frustração e desespero. Outros acham que, após tantos anos recluso,
ele simplesmente explodiu de forma aleatória, sem um motivo real. Lindsay era uma jovem cheia de promessas e sonhos. Ela amava o Japão e tinha um futuro brilhante pela frente, mas por causa de uma única interação com o homem errado, sua vida foi brutalmente interrompida. A tristeza é que nada pode devolver o que foi perdido. Este caso nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos, sobre como a vida pode mudar em um único encontro e como muitas vezes a justiça não é suficiente para curar as feridas que um crime deixa. Agora, a pergunta que fica é: o que teria acontecido se aquele encontro nunca tivesse ocorrido? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. Até a próxima!